Olá, gente. Meu nome é Douglas Rimmel. Eu sou coach holístico e terapeuta holístico. Eu quero falar hoje sobre os diversos tipos de mediunidade e como utilizarmos essa mediunidade a nosso favor. Quero dizer de antemão que todo ser humano é médium por natureza. Eu quero ampliar um pouquinho mais, inclusive, a visão sobre mediunidade, pouco falada. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, aperta o sininho para receber notificações e compartilhe os nossos vídeos. Então, gente, o que é mediunidade, em primeiro lugar, né? Mediunidade normalmente é caracterizado com a capacidade de se comunicar com os espíritos. Isso é uma visão dentro do espiritismo. Mas ser mediador, ser médium, se comunicar com outros mundos, não é uma coisa que se possa dizer que esteja relacionada exclusivamente a se comunicar com espíritos desencarnados, mas podemos também nos comunicar por telepatia, nós também podemos nos comunicar com os arquivos da natureza, os arquivos acásicos da natureza. Nós também podemos nos comunicar, de forma telepática com outros espíritos, com outros seres, e aí se amplia muito mais o que diz respeito às nossas percepções sensoriais e extrasensoriais. Já vou esclarecer. Quais são os tipos de mediunidade? Aqui está o esclarecimento, Algumas pessoas têm a vidência, a capacidade de enxergar, matizes, cores, vultos e até mesmo seres que se encontram desencarnados ou seres que possam se manifestar em outra dimensão ou em outro mundo, como queira. Isto é possível porque é uma característica nata de todos nós, certo? Nós sabemos que nós conseguimos enxergar dentro de uma determinada faixa frequencial a partir do qual nós não enxergamos e abaixo do mínimo nós também não enxergamos. Normalmente você vê aquele cachorro, latindo para a parede ou latindo para um canto da parede ali, e você fica assim querendo entender, parece que ele está vendo algo, e de fato ele está vendo algo, porque os cães possuem uma percepção visual além da nossa. Eles conseguem ver espíritos, eles conseguem ver vultos, embora não entendam porque aqueles vultos eventualmente aparecem do nada, e eles começam a latir, começam, a ter um comportamento diferenciado. Então, isto está relacionado à nossa capacidade de enxergar, de visualizar. Existe uma outra mediunidade, que é a capacidade auditiva. Como chega os sons nos nossos ouvidos? Eu não sei explicar, mas eu já tive essa experiência, de espíritos, de ouvir vozes. E você olhar, não tem ninguém, aparentemente, mas vozes claras, audíveis, perceptíveis, e você sabe da veracidade disto devido à maneira que acontece de uma forma tão clara, tão objetiva, que não tem como dizer que não exista, Eu estou querendo dar uma satisfação a algumas pessoas que eventualmente não tiveram nenhum tipo de experiência, ou pelo menos não perceberam algum tipo de experiência mediúnica, tá? Existe uma outra forma de se comunicar que é a mais comum entre os espíritos, encarnados e desencarnados, que é a telepatia. É quando pensamentos entram na sua mente, ele vem em forma de um pensamento nítido, claro, objetivo. Você sabe que não é você quem está pensando. Ele te traz uma informação e você fica,
sabe? Você fica assim, né? Sem entender de onde saiu esse pensamento. Este é um detalhe que nós temos que estar atento. Quando isto acontece, uma coisa muito importante a ser feita, a primeira coisa, se a sensação é boa, é agradável. Um espírito, quando ele é bom, ele sempre vai trazer uma mensagem esclarecedora, né? Vai estar abrindo ali eventualmente seus olhos para uma determinada situação, mas jamais vai incutir discórdia, desentendimento, sabe? Jamais vai dizer coisas assim que vai gerar um desconforto. Quando isto acontece, é porque esses espíritos estão numa frequência humana, terrena, para baixo, tá certo? E nós somos acompanhados às vezes por amigos espirituais que estão nessa frequência. Quando o assunto é algo um pouco mais elevado, ele está te dando algum conselho, algum esclarecimento, quase sempre em forma de uma frase curta e objetiva, bem objetiva. E aí você consegue perceber, você consegue perceber que aquele pensamento não é teu e você dá a devida atenção, né, àquilo que está sendo falado, e é fundamental que você, em alguns casos, medite sobre isso que foi falado, certo? Quando você percebe que o pensamento, né, a telepatia, ela está numa frequência superior, certo? São espíritos elevados. Quando ela está numa frequência inferior, algo que te faz mal, algo que te traz remorso, te traz tristeza, te traz raiva, você sabe que está sendo influenciado. Quando não um espírito não muito evoluído, você pode estar sendo influenciado por algum obsessor, algum espírito que não é tão amigo ou que não está a serviço da luz, certo? E aí, neste momento, né, tem vários mecanismos, várias técnicas que você pode utilizar, mas a mais importante que você pode fazer, né, é invocar o seu eu superior, ou o arcanjo Miguel, um espírito de luz, para que possa te auxiliar naquele momento a se livrar dessa influência, tá certo? Se você conseguir identificar que é a presença de algum desencarnado, de algum ente querido desencarnado, você pode rezar uma prece de Cáritas, né? Oferecer a este ser, né? Se você não conhece a prece de Cáritas, você oferece um Pai Nosso, uma Ave Maria, faz o sinal da cruz por 3 vezes na intenção desse espírito e pede a ele que ele siga o caminho da luz, que ele tenha paz, né? Deseja o que você quiser desejar de bom para ele. E esquece definitivamente, que é para ele não ficar vindo ao teu encontro, tá certo? Outros tipos de mediunidade? Sim, mediunidade de cura, pessoas que têm, né, a mediunidade de cura, elas têm uma força vital muito grande no próprio corpo, e essa força vital quase sempre é expressa através das mãos, principalmente no centro aqui da mão, né, onde está o chakra principal, né, da cura, tá certo? Essa pessoa às vezes consegue, através de um toque, curar uma pessoa, ela consegue transmitir uma energia vital, ela consegue silenciar, né, entre aspas, né, uma dor, né? Ela consegue, inclusive, através do toque, né, ela consegue, através de um toque ou de um passe, né, transmitir, né, energias mais positivas para essa pessoa. Ela consegue não só irradiar, como ela consegue, às vezes, com a própria mão, tirar qualquer energia negativa que esteja no corpo. Esta capacidade mediúnica, todos nós possuímos, uns em maior, uns em menor grau, tá certo? Existe uma outra capacidade, outra mediunidade, outro tipo de mediunidade que é muito comum, né? Que é a psicofonia. A psicofonia é uma coisa muito interessante, né? Você às vezes está aqui conversando com uma pessoa, eventualmente entra e você fala uma frase que você, no início, alguns têm a psicofonia inconsciente. O que é inconsciente? Não quer dizer que você não vai ver o que está acontecendo, mas você não tem controle
Tá certo? O que é a psicofonia inconsciente? Você está aqui conversando com a pessoa, de repente, você para e você começa a dar um recado para aquela pessoa. É isso. Esse tipo de mediunidade, ele, apesar de ser interessante, nós temos que ter cuidado para não entrar em desequilíbrio. Porque quando temos essa capacidade mediúnica, eventualmente, as pessoas podem olhar assim com um olhar assustador, né? Esse cara é louco, de onde ele tirou isso? De onde veio isso? Né? Porque a mediunidade ela tem que ser exercida também com uma certa decência, né? De forma que você possa estar passando ali é uma responsabilidade ser médium, embora todos nós sejamos, tá certo? E por isso que eu digo, então, você quer dar um recado, tem um espírito querendo dar um recado, a primeira coisa que você faz é checar. Vem cá, tudo bem? Qual a sua religião? Ah, não, eu sou isso. Você teria algum problema de receber uma mensagem do Espírito Santo ou de alguma entidade, algum espírito? Enfim, eu tenho um recado de Deus para você. Se a pessoa estiver disposta, dependendo do local onde for, você dá aquele recado. Às vezes você está sendo um instrumento para orientar aquela pessoa, esclarecer aquela pessoa, evitar que aquela pessoa faça uma besteira, como já aconteceu comigo, de às vezes chamar aquela pessoa no canto, vem cá, meu amigo, faz isso não, vamos mudar essa frequência, vamos mudar essa situação, sabe? Eventualmente nós somos utilizados desta forma, sabe? Uma vez um pedreiro veio trabalhar na minha casa, ele foi levantar eu abri uma porta, eu fechei uma porta, eu queria fechar uma porta e abrir uma porta em outro lugar, na alvenaria. Ele disse que era pedreiro, tudo bem. Ele estava desempregado e começou. Quando ele levantou os tijolos, que ele já veio logo embolsando, os tijolos caíam. Eu olhei assim, eu falei, esse cara não é pedreiro. Eu chamei ele no canto, mas eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei chateado na época dele, achei que ele estava mentindo para mim, dizendo para mim que era pedreiro. Falei, cara, você não disse que era pedreiro, cara? Eu estou vendo que você não está sabendo fazer esse serviço. E a voz no meu ouvido, ele está pensando em se suicidar. Aí eu, senta aqui, amigo, vamos conversar. Você é pedreiro mesmo? Não, eu trabalhei eu não sei se foi na Odebrecht ou uma dessas construtoras. E o que você fazia? Eu trabalhava com britadeira, quebrando pedra no asfalto. Falei, caraca, então você não entende nada de alvenaria? Ele, não, eu quebro um galho. Eu falei, mas eu estou vendo que você não está sabendo aí fechar essa parede, né? Ele, mas é que eu estou desempregado já há muito tempo, estou numa situação muito difícil. E ele confirmou, né? Já pensei em dar um cabo da minha vida, não sei o quê. Eu falei, calma, cara, vamos conversar. Você quer conversar com o meu preto velho? Ele aceitou. E o meu vovô veio em terra e ajudou aquela pessoa. E graças a Deus, ele não fez a besteira que ele estava pensando em fazer. Então a mediunidade tem dessas coisas. A primeira coisa que você faz é conversar com a pessoa. Não vai logo dizendo, porque aquilo pode assustar a pessoa. Às vezes a pessoa não está acostumada com o espiritismo, né? Ou com mediunidade, com essas coisas. Ele acha que você está sendo uma intrusão na vida dele, né? Intrujão na vida dele, né? Então temos que ter decência, tá certo? A outra coisa outro tipo de mediunidade que poderíamos dizer, né? São várias, tá? Dentre as que nós estamos falando aqui. A de incorporação. Na mediunidade de incorporação, nós temos aí 3 perfis muito comuns. Tá? A mediunidade de incorporação é a que você vê mais em terreiros de umbanda, né? Em centros espíritas, né? Então o que acontece? São 3 tipos de mediunidade: a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A mediunidade inconsciente geralmente é aquela pessoa que a entidade pega ela no tronco assim, ela fica, né? Então ela tem uma tendência, né, a não ter controle nenhum sobre os movimentos, sobre o que está acontecendo. Essa mediunidade é mais comum nos terreiros. Médiuns de transporte, né, que a gente chama de transporte, são médiuns que os espíritos chegam até eles e deles se abre um portal para encaminhá-los para um outro mundo. Isso é muito comum nesse tipo de mediunidade, tá? As pessoas que têm mediunidade de transporte geralmente
tem esse tipo de situação, tá? A entidade pega ela no tranco, ela fica torta, ela, sabe, você sente que ali há uma vibração muito forte naquela pessoa, porque às vezes, dependendo também da entidade que vence, algumas entidades são mais truculentas, digamos assim, né? Às vezes um boiadeiro, às vezes um preto velho, uma entidade mais pesada, um velho cansado, entende? Então, eventualmente, isto pode acontecer. Porque o desenvolvimento da mediunidade não se dá só com o médium, se dá também com o espírito. Os espíritos também precisam se desenvolver, precisam entender em que ambiente eles se encontram. Para ter um exemplo, uma vez eu estava num centro espírita, numa mesa, no centro kardecista, e o meu boiadeiro veio. E ele ia dar um brado, mas ele não deu. Ele respeitou o ambiente onde ele se encontrava. Ele entendeu que no centro kardecista não se dá brado. E ele segurou. Ele ia dar, ele segurou. E respeitou. Então, a entidade, ela tem que ter essa doutrina, ela tem que ter essa percepção de onde ela está, para ela saber. Isso chama-se doutrina, né? Não tem outro nome. Então, o que acontece? A mediunidade, ela pode ser inconsciente. O cara pode estar lá, todo truculento, estar consciente, ele pode estar, mas ele não tem controle sobre o que está acontecendo, os movimentos, nada disso ele tem controle. Eventualmente a entidade pode deixar ele perceber a consulta que está sendo dada, mas ele não tem controle nenhum sobre tudo isso. Tá certo? E às vezes, por que a entidade faz isso? A entidade faz isso para que o médium não interfira, porque às vezes o médium, né, ou às vezes não tem muita instrução, né? Normalmente acontece isso, são médiuns que não têm muita instrução, ou médiuns que às vezes podem eventualmente interferir no trabalho, então eles acabam pegando a pessoa meio que no tranco. E existem também outros fatores, como o tipo a característica daquele médium, entende? Se ele está mais ligado à terra, entende? Então se ele está mais ligado ao ar, geralmente, né, a entidade, ela vem mais leve, mais suave. Se está ligada às águas também, mas se está ligada à terra, geralmente ele vem com um pouco mais de truculência, entendeu? Existe a mediunidade semiconsciente, é aquela que você está vendo tudo o que está acontecendo, você presencia a consulta, você vê tudo que a entidade está fazendo e eventualmente você consegue, né, de alguma forma. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma consulta com uma entidade, e esta entidade estava me dando, aplicando a mim um teste, isso lá no início, quando eu comecei meus trabalhos mediúnicos. Era uma pessoa que estava querendo se livrar de uma outra pessoa que estava ali fazendo mal, e de fato deveria ser feito algo para afastar aquela pessoa daquela pessoa, e me foi dado no trabalho. Naquela época eu trabalhava com elementos, hoje eu já não faço mais isso, entende? Mas enfim, a entidade me intuiu como tirar aquela pessoa. Ele deixou à minha disposição escolher pimenta ou mel. Pimenta é para tirar aquela pessoa sabe, no quente, né? Sai, desgraçado. O mel é para fazer ela sair suave, tranquila, seguir o caminho dela. E eu escolhi o mel, né? Mas ele fez isso de propósito, para ver o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Essa é a mediunidade, né? Consciente ou semiconsciente. Você participa do processo, você tem a capacidade de... Eles respeitam a sua mediunidade, eles respeitam a sua maneira de enxergar a vida. Isto acontece quando você tem, né, princípios, você tem valores, você tem uma maneira de enxergar a vida mais consciente. Então essas entidades tendem a respeitar isso em você, tá certo? E a mediunidade
quando ela é consciente, eu quero deixar claro aqui, você não precisa balançar. Você não precisa passar por todo aquele processo, porque na mediunidade consciente, né, o espírito ele não precisa estar totalmente, né, ou digamos assim, meio a meio ou 50% tomando do teu corpo. Ele não precisa disso. Ele precisa só de acostar-se do seu perispírito para que dali ele possa fazer todo o trabalho e te levar, te conduzir a fazer aquilo que ele quer. Quando você tem esse tipo de mediunidade, você tem que estar muito atento para você não interferir no trabalho do espírito, porque isto é muito comum nos médiuns conscientes. Tá certo? Se por um lado o médium consciente ele tende a ser um médium mais evoluído, mais esclarecido, melhor dizendo, neste aspecto que eu quero dizer, por outro lado ele tem uma responsabilidade maior por causa disto, entende? Então ele tem que estar atento, porque eventualmente, né, é o caso, você está ali diante de uma pessoa e você está vendo que aquela pessoa vai desencarnar em pouco tempo. Como é que você vai deixar, vai dizer ou vai deixar que uma entidade fale isso para aquela pessoa, para ela sair dali desesperada? O que você ganha com isso? A primeira coisa que a gente pergunta: tem solução? Se a entidade disser que tem, vamos ver qual é a solução, sabe? Se às vezes a pessoa está correndo perigo, mas tem como ela sair daquele perigo, daquele risco, entende? E evitar que aconteça um mal maior. Mas há casos em que não, em que é obra do destino. E aí? É muito triste. Aí você vai deixar que isso saia da tua boca? Então você tem que estar atento para que isto não aconteça. Essa é a mediunidade consciente. É a mais difícil e é a mais comum. Tá certo? Porque às vezes você não é médium de incorporação, mas você tem vidência, você tem clareaudiência e você tem psicofonia. Neste caso, você só tem que saber qual é a energia que está te circulando. E fundamental para você dar consulta, para você fazer qualquer coisa nesse sentido, é fundamental que você procure um centro espírita, um local onde você possa desenvolver suas entidades, que você possa estar mais seguro de si, para saber que entidade é esta. Tá certo? Porque é fundamental que você saiba quem é. Ah, Douglas, ele já veio no meu sonho, já sei quem é, já sei do que se trata. Você está seguro de si? Estou. Aí é você com a sua entidade, entende? Se ela achar que não precisa você procurar um centro espírita, você, né, é você com a sua entidade. Quem sou eu para dizer que você tem que frequentar algum centro espírita? Tá certo? Até porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão adquirindo mais independência, tá certo? Nesse sentido. E vão precisar cada vez mais e, de preferência, estarem conscientes. Enfim, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que a gente possa discernir essas energias e utilizar essa mediunidade consciente, a primeira coisa é saber quem você é. O mais comum é a pessoa ser levada, ela não sabe de onde vem nem para onde vai, nem onde está, com quem está, né? Isso é muito comum e isto prejudica muitas pessoas, tá certo? Então, o fundamental é você saber primeiro quem é você, qual a sua missão e como estas energias irão atuar de uma forma direta ou indireta. Porque existe também uma outra questão extremamente importante. Alguns nasceram para comandar. Tá certo? Existem alguns médiuns, alguns seres que vieram para comandar. São magos, são feiticeiros, são sacerdotes. Tá certo? E quando você veio para comandar, você tem que saber se comunicar com essas entidades. Saber quem elas são, saber qual é a função delas, como você vai lidar com elas para cada situação. E nestes casos, a sua luz está mais presente, você está mais presente no teu eu sou, na tua natureza, na tua essência.
Isto é um caminho que é o ideal para todos nós, até porque as entidades, quando elas nos utilizam, é porque nós não estamos sabendo também utilizar as energias que estão ao nosso dispor. Tá certo? Alguém tem que fazer esse trabalho. Se você não fizer, eles vão fazer. E é uma questão de nós somos um, tá certo? Alguém tem que fazer. Alguém tem que botar o lixo lá fora. Concorda comigo? Alguém tem que lavar o vaso. Concorda comigo? E se você não fizer, alguém tem que fazer, alguém vai fazer. Então, assim é a nossa vida. A responsabilidade no que diz respeito à própria vida é responsabilidade mediúnica, por incrível que pareça. Tá certo? Porque nós não vivemos sozinhos. Esqueça essa história. Ai, eu não quero saber de espíritos. Então, como é que você vai ser? Se você também é um espírito, como é que vai ser? E como é que você vai se relacionar com cada um? Se você é uma herança ancestral de seus antepassados e eles estão ao seu redor, desencarnados, eventualmente encarnados, por incrível que pareça, mas isso deixa para uma outra palestra. São as chamadas obsessões por personalidade. Na verdade, são personalidades obsessoras. Existe obsessão também, de encarnado para encarnado. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é adquirir o controle sobre si, se conhecer. Conhecer a sua energia. Quando você conhece a sua energia e aparece uma energia que não é sua, você identifica na hora. Seja ela superior ou inferior. Você identifica na hora. E aí você tem a oportunidade de perguntar quem é você, ou se, dependendo do caso, se for uma energia negativa, eu não quero nem saber quem é. Vamos despachar essa energia, que é isso? Chega devagar, saiba chegar, não é desse jeito, não se aproxima desse jeito que eu não... trazendo energias de medo, de tristeza, de depressão, de raiva, agressiva, sabe? Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Tá certo? Meu nome é Douglas Guimel, eu sou coach holístico. Não me prendo a nenhuma religião, como eu disse. Minha religiosidade é universalista, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, aperte o botãozinho aí embaixo ou aperte na águia que está aparecendo aqui na tela e inscreva-se no nosso canal, ok? Muito obrigado. Shalom.